cercado por tantas mulheres na minha vida. É um pouco de pressão, sabe? Psicológica, emocional. Estou trabalhando no meu interior aqui, né? Mas eu tenho uma sorte, né? Não sei se é sorte. A minha mãe, quando eu nasci, minha mãe me conta, né? Que ela, como era o segundo filho, eu era, né? Minha mãe tinha certeza absoluta, mas tanta certeza absoluta que eu seria uma mulher, que ela comprou tudo rosa. Aí eu nasci, minha mãe usava roupa tudo rosa, e falou, ai, que nenenzinho bonito. Não, é um menino. Você imagina isso em 1974, né? Então eu acho que eu tenho um pouco de alma feminina, porque a minha mãe me impôs, me empurrou, né, para ter uma alma feminina, né? Meu nome é Adriano, né? Eu gosto de falar que meu apelido é Adriano e meu nome é Di. Então pode me chamar de Di, tá bom? Já tem bastante Adriano aqui, então para ficar até mais fácil, é o Di, tá bom? Eu tenho um trabalho, tenho 52 anos, vou fazer agora terça-feira, 11 de agosto, e eu tenho um trabalho desde, nossa, nem lembro, 96 mais ou menos, de cura interior, né? O que é cura interior? Quando você vai no médico, você está, sei lá, com o braço doendo, uma perna machucada, sei lá, qualquer parte do corpo machucada, não interessa se o médico é homem, se o médico é mulher, ele simplesmente vai dizer para você, está machucada aqui, doutor, na minha barriga. O que o médico vai dizer? O médico, a médica, tira a camisa, eu quero examinar a parte que está doendo. Né? Vai tocar, você vai falar que está doendo, aperta pouco e tal. Agora, existem as dores da alma. E quando o familiar, que pode ser o marido, né? O filho, um ex, aperta, aí dói. E a gente não grita ai, a gente grita às vezes ódio, às vezes choro. Então, todo mundo tem as suas dores. E eu queria contar a história de duas mulheres, né? Uma chamava Ana, a outra chamava Penina. E são duas histórias de duas mulheres que tinham dores. Mas as dores dela eram dores diferentes, mas eram dores. E as reações delas eram diferentes, mas eram reações também de dores. O homem, nós homens, eu vou contar esse segredo para vocês, tá? Nós homens nunca vamos assumir isso, mas nós homens não estamos nem aí para ser amado por uma mulher. Homem não quer ser amado por mulher. Você nunca vai ver um cara chorando, eu queria viver uma história de amor. Você nunca vai ver. Pode ter um cara aqui, um outro ali. Nós homens queremos ser admirados e respeitados. É isso que o homem quer. Por isso que o homem busca tanto conquistas e realizações. Você vê o cara quando ele anda com a chave do carro pendurada assim? Todo homem que tem o carro tem que ter a chave pendurada. Vocês estão rindo por quê? Não entendi. Porque é muito comum assistir. Porque nós homens, o que eu estou dizendo aqui? Se eu cheguei aqui com a chave do meu carro pendurada, eu tenho um carro. Se eu tenho um carro, eu tenho um emprego. Dependendo da chave do meu carro que você vê, aquela parte... Olha o carrão que esse cara deve ter. Então ele tem um emprego bom, tem uma realização. Então nós homens valorizamos a conquista e a realização. Nós não estamos nem aí para a história de amor. Beleza? Nós não estamos nem aí. Depois que o homem conquista isso, aí ele quer ter mulher? Não, ele quer ter um troféu para ele exibir. Então o universo masculino é completamente diferente do universo feminino, ok? Infelizmente é uma verdade nua e crua, não fico muito se é biologia, se é cultura, se nasceu assim, se é construção familiar, eu não sei explicar. Como dizia o filósofo Chicó, do Alto da Compadecida, que existiu o Chicó lá no Não sei, só sei que é assim, entendeu? Não sei, só sei que é assim. Se é construção cultural, filosófica, não sei, é assim. Então essas duas mulheres, Ana e Penina, elas buscavam o que vocês mulheres buscam, que são duas coisas.
Lógico, são muito mais coisas que vocês buscam, tá bom? Eu não estou aqui resumindo, mas estou pegando em termos de importância. Para nós homens, conquistas, realização. Nós homens queremos ser admirados e respeitados. Quer deixar um homem feliz? Pega lá aquela cena bem clássica, pega o pote, você foi abrir, você abriu, né? Você fez, não, calma aí, eu sou uma mulher inteligente. Você fecha o pote e fala, amor, abre pra mim. Aí você vai ver o cara fazer assim. A gente quer realizar, conquistar, a gente quer mostrar poder. É do homem, né? Os homens são frágeis. Né? Os homens são frágeis. Vocês, mulheres, são fortes. Se os homens que engravidassem e não as mulheres, nós estaremos em extinção hoje. Porque a gente morre com uma gripe, dor de dente pra gente é como se fosse um parto normal. Então nós somos diferentes. Só que vocês, mulheres, têm dois sentimentos, dois desejos muito fortes. E quando a mulher tem um, não tem o outro, ela se sente deprimida e frustrada. Ela quer os dois. O primeiro desejo de uma mulher é viver uma história de amor. A Disney acabou com a vida de vocês. A Disney acabou com a vida de vocês. Todas aqui acreditam lá no sonho da Cinderela. E para desconstruir isso, eu estava ministrando ontem uma amiga minha que é psicanalista. Simplesmente ela tem um namorado incrível, o cara tem doutorado, vai fazer o pós-doutorado na Alemanha, um cara inteligentíssimo, um cara culto, aberto, não sei o quê. Só que ela tem uma história de dor e rejeição, que a mãe dela não teve um cuidado muito forte, a mãe dela era missionária, vivia na Índia, no meio dos índios e tal, e ela foi largada. Então ela cresceu com uma rejeição. Então ela tem o medo do abandono. E quem tem medo de abandono, quem tem medo de rejeição, usa uma estratégia, às vezes de forma até inconsciente, que vocês fazem isso. Se você tem rejeição, você vai entender. O que a pessoa que tem rejeição, sentimento de abandono faz? Então eu tenho um relacionamento, você tem lá o seu namorado, seu marido, até mesmo um filho, uma amiga. Como você tem um sentimento de abandono, de rejeição, que você viveu provavelmente na infância, né? Aí entra a psicanálise de Freud, né? Fala das coisas que nós somos na vida adulta, a gente desenvolveu tudo na nossa infância. Então, o que acontece? Quem tem rejeição e sentimento de abandono, cria uma estratégia bem simples. Então, antes de você me rejeitar, antes de você me abandonar, eu vou arrumar um jeito de brigar com você, discutir com você, trupicar em você, brigar com você, terminar a amizade com você, e aí você não vai ter a chance de me abandonar, nem de me rejeitar. Toda pessoa que tem rejeição faz isso. Autossabotagem. Muito obrigado. Autossabotagem. Tem pessoas psicanalizadas. Isso é muito bom. Então isso é autossabotagem. Por quê? Porque é tão dolorido a dor da rejeição, do abandono, que você não quer viver ele. Então, comecei a gostar dela, ó, minha amigona, estamos confidenciando, falando coisas, amizade. Não, estou me envolvendo muito. Ela vai me abandonar, ela vai me rejeitar. E eu não vou saber de novo lidar com essa dor. Então eu vou brigar com ela, eu vou discutir, o sapato dela, não gostei da cor, e você vai achar alguma coisa. Para quê? Para que você rejeite primeiro, para que você não passe pelo abandono e pela rejeição. E essa minha amiga, o namorado fez um negocinho lá, ela mora na São Sebastião, né? E ela estava na casa do namorado, ela simplesmente pegou 6 sacos de lixo e colocou todas as roupas e saiu correndo e foi embora. Porque ele falou uma coisa lá. Por que ela fez isso? Porque ela não queria de novo ser abandonada e rejeitada. E é uma psicanalista. Então a gente tem que lidar com a dor. E na cura interior você vai olhar para a sua dor. E olhar para a dor não é agradável. Porque mexer na dor dói. Como você vai no médico, o médico vai mexer na sua barriga, no braço, vai doer. Mas o médico precisa saber onde está doendo, porque a dor é uma bênção. Por que a dor é uma bênção? Tem uma doença que as pessoas não sentem dor. Aí tu fala, que maravilha não sentir dor, né? Então, mas as pessoas morrem muito cedo. Porque elas
acabam quebrando, tendo problema nos órgãos internos e não sente dor, é uma doença. Então a dor sinaliza, avisa que não está bem. Então essas duas mulheres, Penina e Ana, elas tinham coisas diferentes e tinham dores diferentes, mas as duas tinham a mesma dor, que é a dor que toda mulher tem quando não vive isso. Qual que é a primeira dor? Que eu acabei de falar. Viver uma história de amor. A mulher que não vive uma história de amor, ela se sente frustrada. Ela se sente com uma angústia muito grande na alma. E qual que é a outra sentimento que a mulher busca muito quando não tem? Se sente destruída, muitas vezes até diminuída como mulher, complexada. É quando essa mulher não consegue gerar e ter um filho. Então são os dois grandes desejos da mulher. Viver uma história de amor e ter filhos. E essas duas mulheres, elas tinham a cultura permitia, né? O homem casava com uma mulher, essa mulher era estéril, então a cultura dessa época permitia esse marido a ter uma outra mulher para que essa mulher gerasse filho, porque era muito importante ter filhos. E aí essas duas mulheres viviam isso. Ana tinha uma história de amor, porque dizia que o marido dela amava ela muito, lá no shopping, passeava com ela, dava roupas novas, e quando ela falava assim, marido, eu tô sem roupa, né? Porque vocês falam uma coisa para seus maridos enlouquecem, né? Vocês falam assim, porque os homens são literais. A gente não é assim, a gente não tem simbólico. Nós somos literais. A mulher fala para o marido, amor, estou sem roupa, bem. Aí o marido abre o guarda-roupa, tá caindo as roupas, você fala, como assim tá sem roupa? Você tem que explicar, amor, estou sem roupa nova. Entende? Porque o homem, desde que você fala que está sem roupa, ele está achando que você está literalmente dizendo que está sem roupa. Você quer uma roupa nova, porque mulher é singular. Homem é plural. Eu tenho 5, 6, 7 calças. E tenho 4 camisas, 2 brancas e 2 pretas. Só isso. O homem é plural. A gente quer. Você vai num casamento, todos os homens de terno preto e as mulheres cada um com uma roupa. Ninguém pode usar branca, porque o branco é da noiva. Então, porque a mulher quer ser singular. Então, Ana tinha uma história de amor com o seu marido. Ela era amada, admirada, desejada. Só que Ana era estéril, não tinha filho. Aí foi trazido a outra mulher, Penina. Penina não era amada pelo seu marido, ela não era amada. Ela estava naquela relação que a cultura da época permitia para dar filhos. E ela deu muitos filhos para aquele homem. Só que ela nunca viveu uma história de amor. E aí eu falo que existem esses dois tipos de mulheres. Quais são os dois tipos de mulheres? A Ana e a Penina. Quem que é a Ana? A Ana é a depressiva. Eu não tenho filho, eu queria ter filho, mas você tem uma história de amor, você tem um marido incrível que te ama, te admira, te respeita, leva pro shopping. Quando você pega roupa nova, ele sabe que você tem 1 milhão de peças, mas ele te dá mais uma. E ele vai embora e deixa você viver teus sonhos. Mas mesmo assim, a mulher que não tem um filho se sente como Ana, depressiva. Penina tinha muitos filhos. Ela era respeitada na sociedade, porque ela tinha muitos filhos. Naquela época, a mulher que não tinha filho não tinha valor nenhum. E a mulher que tinha filhos tinha muito valor social, admiração, respeito da família, dos parentes, da sociedade e dos amigos. E ela, por ter filhos, se sentia feliz, mas se sentia frustrada. Por quê? Porque não tinha uma história de amor. E agora você vai entender se você é Ana, se você é Penina. Porque Ana chorava porque não tinha filhos, se deprimia. Penina, sabe o que Penina fazia por não ter uma história de amor? Penina humilhava Ana, provocava Ana. É você que ele ama, mas sou eu que lhe dou filhos. E por causa disso, Ana chorava e chorava muito. Se deprimia, não queria comer. Só que, se você entender, são duas mulheres com dores. Só que Ana, quando está com dor, ela chorava. Penina, quando estava com dor, ficava agressiva. Você não conhece pessoas que são agressivas? Mulheres bravas, eu tenho medo de mulheres bravas. E quando eu vejo uma mulher brava, eu falo, ali vai uma Penina, cheia de frustração. Eu já me preparo. Porque são formas de sentir a dor.
São formas de verbalizar a dor, são formas de colocar a dor para fora. Eu inventei essa palavra, se existe eu não sei, mas eu falo que tem 2 tipos de depressão. Tem a depressão comum, que eu chamo de depressão passiva. Estou deprimido, qual que é a cena clássica? Entro no quarto, pego o edredom, ligo a Netflix, um pote de sorvete, umas barras de chocolate, umas caixas de bombons, e só dorama, esses desenhos aí, filminhos aí que você só chora. O chocolate e o sorvete, não sei se você sabe, ele não avisa para o cérebro a saciedade, não tem. Então por isso que a gente quer chocolate e sorvete. Além de ser doce, você está querendo adoçar a alma. Porque você está com tanta amargura que você quer colocar um pouco de doce na sua alma, no seu sentimento. Às vezes, esses dias eu fui... Foi esses dias, Cris, eu estava aqui, né? Eu sozinho, meio abandonado, você não tinha chegado na minha cama ainda e tal. Estou amando estar aqui, meu Deus do céu, é um paraíso viver aqui. Mas esse dia eu estava meio tristinho. Aí eu fui no mercado, eu me vi na gôndola lá de chocolates. Eu gosto de chocolate garoto, né? Aí eu falei, minha alma tá se sentindo meio tristinha, eu tô querendo adoçar minha alma. Aí eu falei, tá bom, vou comprar uma caixa de bombom e vou adoçar minha alma. Eu identifiquei, eu entendi que eu tava tipo, eu tô passando umas situações, uns processos, aqui sabe e tal. E eu falei, tô querendo adoçar a minha alma. E fui e comprei. E quando eu comprei, eu só gosto de chocolate amargo, né? Eu gosto de comer chocolate 70% de cacau, mas é meio carinho, né? Então um garotinho ali, você vai rapidinho, né? Quando eu comi, falei, meu Deus, isso aqui não é chocolate, isso aqui é açúcar, né? Com chocolate em volta. Então, Ana, depressiva, você é passiva. Você quer ficar lá no quarto chorando. Só que eu inventei, ou sei lá, de repente até tem por aí, né? Porque segundo Jung, tudo tá no... A gente vai pegando as ideias. Segundo o Jung que fez a psicanálise com Freud, né? Tem a depressão ativa. Sabe aquela mulher que trabalha, faz 1000 coisas, não para, pega a criança aqui no colo, faz aqui não sei o quê, gira outra criança no dedo, faz uma cala a boca, marido, não sei o quê, leva o lixo, marido. Você atualizou, né? Eu chamo de depressiva ativa. Aí todo mundo admira, todo mundo fala, essa mulher é uma guerreira, e só ela sabe que ela vai dormir, ou no banho, chora toda vez que vai tomar o banho, ou vai dormir, chora lá na hora de dormir. Porque aí essa mulher dá um susto muitas vezes na família. Por que ela dá um susto? Porque do nada, aparentemente do nada, ela vai cair em depressão. Todo mundo, meu Deus, como assim? Uma guerreira, faz um monte de coisa. Só que o nosso cérebro ele é inteligente. Você está lá com depressão e fazendo 1000 coisas para distrair, você está enganando o cérebro, é verdade, você está conseguindo enganar. Mas daqui a pouco o cérebro fala, vai dar um infarto lá na frente. Vai piorar. O seu cérebro vem, a gente chama na gíria masculina, dá uma rasteira. Do nada você cai assim no chão e se vê depressiva e as pessoas ficam chocadas porque você vendeu a imagem da guerreira. Você é a penina, briga, discute, chega. Não leva o desaforo pra casa, não! Nas igrejas pentecostais, né, quando você fala uma coisa assim, nas igrejas pentecostais, o povo grita assim, fala Deus! Eu já vejo igreja pentecostal, fala Deus! Né? Então, são 2 tipos de depressão, a passiva, que é a tradicional, vamos chamar assim, né? Você deita lá com seu edredomzinho, sua Netflix, chocolate, seu sorvete. Chora, mas o pior é a depressão ativa. Porque todo mundo acha que você está bem. E todo mundo vem te pedir conselho, que você está sempre animada. E posso falar uma coisa? É muito bom dar conselho. Não estou sentindo nada. Teu marido te abandonou. Larga aquele trouxa, aquele idiota lá. E você está esperando teu ex voltar há 10 anos. Foi livramento. Então, na verdade, a depressão ativa faz isso. Você faz 1000 coisas, mas dentro de você tem uma dor que só você sabe. Só você carrega. E todo mundo adora comprar essa tua imagem aí de mulher forte e poderosa.
E se você vir um dia, hoje eu tô meio... Não vem não. Ninguém aceita. Eu sou um depressivo da família. Vem você querer também chorar? Não. Você vendeu a imagem da forte, todo mundo quer. Quem não quer aquela guerreira? Quem não quer aquela mulher que faz tudo? Todo mundo quer. Marido quer, filho quer, até o cunhado quer. Aquela mulher guerreira, não sei o quê. Aí eu só ouço, Penina, tá cheia de dor, mas está brigando com todo mundo. Então, existe uma coisa que essas duas mulheres viveram. Penina, ela ficou numa coisa que vai parecer estranha, então eu vou tentar explicar. Quanto tempo tem, Cris? Pouco tempo? Penina tinha o orgulho da dor. E isso é uma desgraça. Orgulho da dor. Você não sabe o que eu passei com aquele homem. Você não sabe o que eu passei com aquela situação. E você fica no orgulho da dor. Porque no orgulho da dor, o que você faz com as pessoas? Você obriga as pessoas a te ouvir. Porque você tem uma dor, é uma dor insuportável. Penina, Ana, para encerrar, isso é uma técnica. Para encerrar, eu vou falar isso. Ana tinha uma coisa que a gente chama de vitimização. Ana tinha dó dela mesma. E aí ela vai ter uma experiência que o marido dela fala para ela o seguinte, um dia. Porque nós homens, quando uma mulher fala que está frustrada para nós, se você tem um marido, e você fala para o teu marido que está frustrado, ele vai querer te dar uma solução, é do homem. E você não quer uma solução, você só quer desabafar, mas nós homens não entendemos. Nós estamos voltados para conquista e realização. Então, se você falar que tem um problema, o meu chefe está brigando comigo. Sai do emprego, mulher! Eu preciso sair da casa, sei o quê. E você fala, não quero sair do emprego, eu só quero falar mal do meu chefe, só isso. Só me escuta, é isso. Mas a gente quer realizar e conquistar. Então, nós homens somos assim. Então, Ana se sentiu vítima por muito tempo. Só que teve um dia que o marido dela falou uma frase que fez ela sair da vitimização. Porque o marido dela, não aguentando ela se sentir frustrada, mesmo ele amando ela, se sentir deprimida, ele falou para ela, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Aí ela não aguentou. Ela falou, não, você não é melhor do que 10 filhos para mim. E ela começou a ter uma espiritualidade, e através da espiritualidade dela, da fé dela, ela conseguiu sair de ser vítima. E aí fala que na experiência dela, ela foi para a casa dela, ela fez uma oração lá, tem uma experiência mística, e aí diz que Deus se lembrou dela. E ela ficou grávida. E teve um filho. E esse filho foi uma pessoa muito famosa e importante. Só que isso só aconteceu porque um dia ela deixou de ser vítima. E hoje você vai ter que escolher. Vou deixar de ser vítima como Ana ou vou continuar como Penina? Brigando, xingando, com raiva, culpando as pessoas nas minhas dores e frustrações. Está nas tuas mãos hoje você decidir. Quero ser Ana, tive minha depressão, tive minha dor, mas me levanto, não sou mais vítima. Ou você vai ser para sempre uma Penina, que sempre vai ficar brigando, xingando todo mundo, culpando todo mundo, e vai ficar no orgulho da sua dor e não vai ser curada. Você que vai decidir o que você quer, ser Ana ou ser Penina. Agradeço o coração e o ouvido de vocês. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Pode abrir, meninas, pode esticar um pouquinho, as meninas não chegaram ainda. Quando você abre a sua palestra dizendo em relação à questão do homem, entendemos que o homem não tem sentimento nenhum. Não, tem bastante. Muito.
Nós não somos ensinados desde a infância a colocar para fora os sentimentos. Mas temos. Mas temos muito, se bobear mais do que vocês. Muito. Só tem que demonstrar pra gente. Nós já demonstramos, como a gente é mulher, a gente consegue demonstrar mais do que o homem, né? É porque assim, ó, eu tenho 52 anos, né? Então, sei lá, o mundo deve ter 20, 30, são várias gerações diferentes. Mas na minha geração era assim, homem não pode chorar. Tinha até uma frase que nossos pais diziam, né? Você é um homem, um saco de batata, né? Então, tipo, não pode chorar, você não pode colocar fragilidade. Seja homem, não chore. Seja homem, não chora. Ó, existe um estudo, isso é um estudo, tá? Existe um estudo que diz... Existe um estudo que diz o seguinte, vocês mulheres no Brasil vivem 7 anos a mais que os homens, em média. Vive até os 80 anos e nós homens até 73. Sabe por quê? Uma coisa simples que vocês fazem e nós homens não fazemos. Vocês mulheres choram. Nós homens infartamos. Porque nós não choramos. Eu quero falar uma coisa. Os homens, eles são criados por nós mulheres. E nós, cabe a nós ensinar essas pessoinhas a chorar também. Me reverencio as tuas palavras. É somente isso. Porque 90% dos filhos homens são criados com as mulheres. Mas as mães também não querem seus filhos frágeis. Senão ele vai ouvir várias palavras de conotações sexuais. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Então, se o menino quer ser frágil também, vocês também não deixam. Então, existe uma corresponsabilidade. Porque achei que eu seria machista e falar isso, mas ela está falando. Eu sou mulher, eu falo com convicção, porque eu sou mãe de 2 homens, avó de 5 homens. E todos eles, eu digo, pode chorar. Porque a vida é assim. Vai ter momentos que vai rir, vai ter momentos que vai ser. São homens sensíveis. Até o pequenininho já é sensível. Eles ficaram sensíveis. E você diz, minha alma, acho que é feminina. Nós somos metade. Então, cabe a nós termos essa sabedoria. Né? Graças a Deus, eu consegui chegar. Eu tenho neto, viu? Ele me cobrou